Outras palavras também destacam o importante debate na Assembleia Legislativa no último dia 24 de maio, em audiência pública requerida pela deputada Beatriz Cerqueira. Foram discutidos os impactos da proposta do governo federal por meio do projeto de lei 59 de 2020, que prevê a venda dos Correios. Vamos acompanhar por que esse assunto corre a toque de caixa em Brasília e também a quem interessa de perto promover a entrega dos Correios para a iniciativa privada. Lamentavelmente, a agenda de privatizações está na ordem do dia do governo federal. É assustador porque, como nós estamos com mais de 400 mil pessoas mortas pela Covid-19, a prioridade do governo deveria ser massificar a vacinação para que nós interrompêssemos esse ciclo de morte, de genocídio que vive o nosso país. Mas não, nós enfrentamos todos os dias pautas de privatização, de entrega do patrimônio público à iniciativa privada. Então, nos cabe, além da luta em defesa da vida, além da luta em defesa da vacinação, a luta em defesa das nossas empresas e contra a privatização. Só o empresário lucra com essa privatização. E é fundamental que nós possamos defender o Estado, porque, ao defendê-lo, nós estamos defendendo os interesses da população. Primeiro, eu queria destacar aqui que os Correios está presente nos 5.570 municípios do país, né? E também responsável por todo o sistema logístico hoje que atende todos esses municípios, todo o país, né? Hoje, o serviço de Correio é um serviço garantido pela Constituição Federal, um direito do povo brasileiro. Então, não é um favor que o governo federal faz ao prestar o serviço de correio, mas um direito constitucional de integração de todo o território nacional através dos serviços postais brasileiros. Então, esse debate ele é importante para cada pessoa, né, de todos os municípios. Entregar os Correios é entregar a soberania nacional do país, né? É entregar o segredo comercial, né, do nosso país. É muito importante a gente trazer esse debate para a população entender que se o Correio for privatizado, quem vai sofrer com isso vai ser o povo. A gente tem um presidente dos Correios que simplesmente é contra a empresa, é a favor da privatização e faz uma propaganda massiva contrária a essa empresa, e ainda assim a empresa continua sendo referência, continua com 97% de aprovação nas entregas, continua sendo uma empresa que traz lucro mesmo sem esse ser sua principal contribuição ao país. Porque se a gente fosse falar sobre todas as contribuições dos Correios aqui, a gente ficaria a semana inteira. Então, a relação que eu tenho com essa empresa é de agradecimento. Como eu disse, na região onde eu morava, eu sei que o setor privado jamais teria interesse de levar. Mas, infelizmente, a gente tem um governo federal que não se preocupa com o interesse das pessoas que moram nas camadas populares, que moram em territórios como os que eu morava e outros territórios também, que é o Brasil, lugares afastados, lugares onde que o setor privado não teria interesse de ir. Os Correios hoje eles são uma parceria não só para a gente, mas para todas as pequenas empresas. Qualquer plataforma de e-commerce no mercado hoje, ela tem integração com os Correios e não com as transportadoras. Então, se você precisa fazer uma integração logística com transportadora sendo uma pequena empresa, você vai ter custo de desenvolvimento, custo de integração, e no início de uma iniciativa dessa, capital de giro é o mais complicado. Então, os Correios participam desde o princípio na vida das pequenas empresas de e-commerce no Brasil. Hoje, os Correios são a única empresa que atendem a região em que a gente mora. A gente mora na zona rural de Minas Gerais e qualquer encomenda que a gente faça via transportadora, a transportadora entra em contato e fala, não posso entregar onde você mora. E aí a gente tem que ligar para amigo, pedir para alguém receber na zona urbana. Os Correios não, os Correios fazem a entrega, se não fazem a entrega aqui no nosso sítio, eles entregam, deixam disponível na agência, a gente vai, quando vai à cidade, vai lá e retira.
Então, do ponto de vista assim, pessoal, os Correios também facilitam a vida da pequena cidade, do morador de pequena cidade. Qual é a finalidade de vender uma empresa estratégica e superavitária? É um dos principais ativos nacionais durante a crise econômica que a gente está vivendo. Então, a gente devia focar em outras coisas e pensar na soberania do país nessa questão da logística dos Correios. No caso dos Correios, o presidente Arthur Lira tem dito que quer colocar em votação o projeto em regime de urgência, portanto, sem passar nas comissões, o que é gravíssimo, até o final deste mês de maio agora. Portanto, proximamente, na próxima semana. Nós estamos fazendo de tudo para obstruir. Inclusive, estamos entrando no Supremo dizendo que não se pode simplesmente aprovar uma legislação como essa em regime de urgência sem que isso seja discutido nas comissões. E o governo retirou esse projeto das comissões, transformou numa comissão especial que não está formada e vai levar direto ao plenário. E, com isso, nós teríamos um procedimento de privatização dos Correios semelhante ao que foi da Eletrobras. Nós somos contra a privatização. Mas por que nós somos contra? Por que não vale a pena privatizar? Né? Quem paga a conta dessa privatização? O que está por trás dessa ideia de privatização? Né? E por que em regime de urgência, né? No Brasil, tudo que nos prejudica com uma rapidez e aquilo que é importante fica 20 anos parado na Câmara dos Deputados? Porque, na medida do momento que a gente discute o conteúdo, a gente sai dessa polarização que os privatistas tentam nos impor, né? É como se nós estivéssemos em campos opostos, um gritando com o outro, e quando a gente grita, a gente não escuta o argumento do outro. Por isso eles gritam tanto. Por isso eles fazem tanto a política da morte o tempo inteiro, não é? De modo que isso nos impeça de discutir o conteúdo.